satisfação enorme estarmos aqui novamente em sintonia, no intuito de prosseguirmos com um bate-papo trimestral diante do seguinte propósito. Hoje vamos contemplar o processo de desestatização. Então, tema da aula de hoje, processo de privatização no Brasil. Quando eu uso a expressão desestatização e quando eu uso a expressão privatização, eu estou me referindo a uma mesma estrutura, a um contexto em que o Estado passa a atuar de uma forma diferenciada. Conversamos há algum tempo atrás sobre o processo de industrialização e vimos de que forma ele ocorreu no cenário nacional. Agora vamos falar sobre o processo de estruturação de vários ramos industriais, onde não mais o Estado gerencia grandes corporações empresariais. Então, tópico 1, histórico. E quando nos deparamos com esse propósito de traçarmos um histórico acerca de como o Estado atuou, tentando fomentar e administrar, gerenciar setores de extrema relevância e que mantêm, dão representatividade, dão legitimidade, dão importância a um país no cenário internacional. O Estado precisava fomentar, o Estado precisava gerenciar. As mãos do Estado estavam atuando de forma muito diferente, dependendo do intervalo de tempo que a gente faça ou se aproprie para análise. Então vamos, dentro desse propósito de identificarmos ou traçarmos um histórico, realizarmos aí esse recorte temporal. E eu pegaria para vocês um momento específico, entre 40 e 80, entre as décadas de 40 e 80. Nós observamos um Estado forte. As mãos do poder público estavam analisando, identificando quais seriam os pilares que permitiriam alavancar a economia de um país, por conseguinte, o PIB nacional. Ótimo. O Estado, então, ele investiu maciçamente em ramos vistos como estratégicos, vistos como de suma relevância, e esteve à frente, no período áureo da história do Brasil, em setores ou segmentos municipais, estaduais e federais, em aproximadamente 320 empresas. Ótimo. O Estado atua direcionando, o Estado atua investindo, o Estado atua sendo o carro-chefe, aquele que comanda, aquele que tem a batuta na mão para dizer: preciso direcionar capitais para esse ramo ou aquele ramo. E a tomada de decisões compete a mim. A mão onipotente, onipresente, onisciente do Estado regeu a economia brasileira entre as décadas de 40 a 80. Um forte perfil nacionalista. 80, finda. 80 nos é apresentado e nós percebemos mudanças sistemáticas. A partir desse momento, eu começo a perceber um Estado que se exime, um Estado que se afasta, um Estado que tenta demonstrar algo. Não sou mais eu aquele que deve ser o responsável pela grande tomada de decisões. O Estado tem uma importância grande, mas nesse momento pode se afastar. E esse foi o discurso que o Estado brasileiro adotou, tomou para si a partir da década de 80. Eu, Estado, quero atuar como um agente
um agente regulador, um agente de regulação, um agente que vai transferir o capital, o poder, a empresa, o patrimônio, o legado que é meu e também do meu povo. Porque quando eu digo que o Estado faz, é através dos impostos que a população paga. Então eu vou transferir esse patrimônio para a iniciativa privada. As mãos fortes, que tudo regem do Estado, começa a ficar mais branda e começa a ter uma função, um papel muito diferente. Cabe a mim demonstrar de que forma, a partir de quais regras, eu vou deixar de ser o dono e transferirei essa função para a iniciativa privada. Portanto, privatizarei. Irei permitir um processo onde o Estado não é aquele que gerencia, não é aquele que é visto como o dono. Então eu estou desestatizando. E isso começou a ocorrer a partir da década de 80. O Estado atua como agente regulatório. O Estado passa a observar. Eu passo as mãos da iniciativa privada e vou criar normas para que você possa oferecer esse produto com X nível de qualidade à população. Se você não cumprir essa determinação, automaticamente eu posso te punir. A história do Brasil diz que punições nunca ocorreram. Ou quando ocorreram, foram bem brandas, aquém daquilo que se esperava. Mas esse foi o discurso. Ótimo. Vamos jogar no tópico 2 do caderno. Parque Industrial Nacional pós-80. Em parênteses, quebra de monopólios. Quebra de monopólios, eu tenho exclusividade, eu faço, só eu faço. Só que isso começou a mudar em N ramos. Automaticamente, quando eu uso a expressão quebra de monopólios, eu estou absorvendo um outro termo, a concorrência. Eu vendo balas em sala de aula, somente eu vendo. Se alguém quiser comprar bala, vai precisar comprar atendendo aos meus anseios de lucro. Quero cobrar esse valor. Puxa vida, mas está caro, está muito acima do preço que nós gostaríamos ou poderíamos pagar. Pois é, mas não existe a competição, não existe a concorrência. Então vocês vão comprar de mim ou vão ficar sem o produto. Pós-80, tudo muda. Há uma quebra de monopólios, há um processo de privatização e automaticamente eu trago no bojo a essência de concorrência. Eu quero cobrar por uma bala 20 centavos, mas agora tem um outro que quer cobrar 10. Por N razões, maior competitividade ou coisas do gênero, ou aceita ter uma margem de lucro menor e fazer um capital vultoso no intervalo de tempo maior, ele cobra 10 centavos. Você já tem a capacidade de escolha. Isso começa a ganhar corpo e evidência no cenário nacional pós-80. Maravilha! São N os ramos que nos dão bons exemplos. Materializam esse processo de privatização, mas eu gostaria de fazer uma análise pormenorizada em 3. O energético, o setor de telecomunicações e o setor de mineração. Vamos começar pelo setor energético. Poderíamos salientar empresas como Companhia de Hidroeletricidade do Estado de São Paulo, Companhia de Hidroeletricidade do Vale de São Francisco. Poderíamos citar a própria Petrobras ou Pasteles. A Petrobras é uma empresa privada? Hoje não. As duas primeiras situações, as duas primeiras empresas que eu citei, sim, foram transferidas integralmente para a iniciativa privada. A Petrobras não, mas ela também se submeteu ao processo de perda da exclusividade. Isso fez foi responsável por profundas alterações no modelo de gerenciamento
dessa macroempresa chamada Petrobras. Vamos imaginar o seguinte: se tivesse feito geologia antes da Petrobras perder o monopólio. Fiz geologia, vou trabalhar na Petrobras. Opa, mas a Petrobras faz o recrutamento de profissionais, precisa de geólogos, por exemplo, num intervalo bem elástico de tempo. E são poucos os profissionais recrutados. Caramba, gostaria tanto de exercer meu ofício, mas eu só poderia oferecer meus conhecimentos a essa empresa porque existe monopólio e exclusividade. Então, somente essa empresa pode trabalhar nesse ramo e, em tese, eu tenho a capacidade de ofertar minha qualificação a essa empresa. Beleza. Pós 80, e automaticamente nesse contexto de perda da exclusividade, mudanças na legislação ocorrem e permitem que qualquer empresa que descubra elementos de recursos minerais, notadamente petróleo, no subsolo brasileiro, passa a ser a dona. Opa! Se isso acontece, eu passo a ter a lógica da competição, a lógica da concorrência. Uma corrida se cria, antigamente não. Se eu não descubro agora, descubro daqui a 10 anos, daqui a 10 anos esse lucro será convertido para os meus cofres. Agora não. Eu crio essa competição e, criando essa competição, eu faço com que a Petrobras precise ainda mais, já era, precisa ainda mais investir em elementos que façam com que a sua competitividade seja incrementada, a fim de que ela faça a descoberta e não uma empresa transnacional, por exemplo. Nesse contexto, cria mecanismos para exploração, extração, prospecção de petróleo em águas profundas. A questão da zona do pré-sal em profundidades que superam 7.000 metros. E isso faz com que ela demonstre ao mundo que não precisava ter pressa para demonstrar que minha competência é inquestionável. Mas, criando a lógica da concorrência, eu vou provar que faço antes dos demais isso, dando mais uma cabal, uma clássica, uma categórica demonstração de competência. Maravilha. E agora, eu, enquanto geólogo, eu observo que o meu currículo pode ser direcionado para várias empresas, além da Petrobras, porque inúmeras outras, nesse exato momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, estão fazendo análises, estudos, prospecção de recursos do subsolo a fim de encontrarem antes de outras empresas. Beleza? Ótimo. Então, no setor energético, podemos citar a Petrobras, a Companhia de Hidroeletricidade do Estado de São Paulo, a Companhia de Hidroeletricidade do Vale de São Francisco, entre outras empresas. Vamos para o ramo das telecomunicações. Não tem como uma empresa viver sem mecanismos que a interliguem a outros pontos do grupo. E isso também permeia a questão da telefonia. Houve o processo de, em outrora, apenas o sistema Telebrás administrava a capacidade de um cidadão ter um telefone em sua residência. Era chamada banda A, telefonia fixa. Num primeiro momento, apenas ela era permitida no Brasil. Houve um momento em que a procura foi muito maior do que a capacidade de oferta, fazendo com que telefones fossem comercializados, linhas fossem negociadas a preços absurdamente elevados. Posso citar negociações da ordem de R$ 6.500, R$ 7.000 para que um ser humano pudesse ter uma linha telefônica em sua residência. Ótimo. A iniciativa privada e a sociedade civil, a forma como elas
Esses dois segmentos demandavam linhas. E o poder público, através do sistema Telebrás, ramificado, Rio de Janeiro Telerge, São Paulo Telesp, Minas Gerais Telebig, tudo administrado pelo poder público, não davam conta. E isso fez com que o preço médio se elevasse vertiginosamente. Pós-80, quebra de monopólio no setor de telecomunicações. O sistema Telebrás ele passa a ser privatizado. E muitas são as empresas que começam a assumir a função de oferecer serviço e automaticamente atenderem a demanda nacional. E muitas empresas oferecem no estado do Rio. A Oi é um ótimo exemplo. Beleza? Só que eu citei a banda A e a banda B nos remete à questão da telefonia móvel, que nós brasileiros víamos como algo muito distante da nossa realidade. Era comum, observando filmes ou eventos que nos remetessem a muitos países centrais, pessoas fazendo uso de telefones que não tinham fio e as acompanhavam para vários lugares. Estamos falando do telefone móvel. Hoje ele está devidamente incorporado ao nosso cotidiano, à nossa rotina, à nossa vida. Mas em outrora não foi assim. E essa banda B foi também privatizada depois que o aval foi concedido à banda A. Empresas como Oi, TIM, Vivo, ou coisas, claro, ou em outros exemplos, só conseguiram absorver ou absorverem um plantel, uma parcela muito consistente da população a partir do momento que o Estado conferiu a elas esse direito. Eu vendo o direito de você explorar esse ramo. É um ramo de lucro intenso e garantido, constante, certo, porque atende à necessidade da população e de outros ramos empresariais. Então, setor energético, setor de telecomunicações e esse outro que eu vou citar são vistos como essenciais e estratégicos. Por isso, necessitam de uma análise detalhada, porque não tem como dar prejuízo. Não há possibilidade de eu oferecer um produto ou um serviço e ele não ser amplamente absorvido. Então, o lucro é certo e o lucro ele tende a se elevar. Vamos para o setor de mineração e ele rapidamente pode ser analisado através de empresas que durante uma boa caminhada da nossa história econômica foram vistos como pilares, alicerces, estruturas sólidas que muito contribuíram para que nós tivéssemos a legitimidade, a representatividade, a importância que usufruímos no cenário nacional. Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Nacional do Aço, são bons exemplos de empresas criadas num contexto em que o Estado quis demonstrar que tinha perspicácia administrativa. Um país é grande quando investe em indústrias. Indústrias só existem quando esses ramos industriais previamente foram implantados. E esses ramos, eles exigem gastos expressivos. A iniciativa privada não faz. E, além disso, tem um grande risco. Investir maciçamente e, de repente, eu descobri elementos, recursos minerais e coisas do gênero de qualidade aquém da esperada. E eu abraçar dívidas monstruosas que levariam fatalmente minha empresa ao colapso. Então, a iniciativa privada não investe, mas o poder público precisou colocar a mão na massa. Implantou ou fomentou ramos industriais de suma relevância que dariam consistência, base, sustentação, viabilidade para que outros ramos pudessem se ramificar no cenário nacional. Essas empresas não são mais nossas.
Então, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Nacional do Aço são bons exemplos e cabe ressaltar aqui que estudos foram feitos no intuito de identificarmos qual é o valor médio para que a gente possa mensurar o potencial de lucro e criar uma referência de valor para privatizar uma empresa como a Vale do Rio Doce. Eu não consigo dar essa informação. Dificilmente, ou eu acredito que leigos poderiam, mas grandes especialistas tiveram dificuldade. Por quê? Porque ficou difícil de identificar por quanto tempo suas jazidas poderiam ser exploradas, qual era o volume dos recursos existentes e também a margem de lucro no intervalo em que essas empresas pudessem extrair e comercializar esses seus gêneros. Mas elas não são mais administradas pelo poder público e passaram à iniciativa privada. Beleza, vamos para o tópico 3. E esse tópico 3, eu gostaria muito que vocês intitulassem da seguinte forma: razões do processo de privatização no Brasil. Eu vou apresentar a vocês dois fatores, dois argumentos que foram utilizados na época para tentar justificar a transferência de patrimônio do poder público para a iniciativa privada. Primeiro, a baixa competitividade. Segundo estudos, e esse é o discurso oficial da época, a empresa pública, quando dava lucro, ela dava lucro em torno de 3%. E a média de lucratividade da empresa privada ficava na faixa de 12% a 14%. Ou seja, vamos privatizar, porque a empresa pública ela é nociva aos cofres públicos. Ela dá prejuízo, mas quando dá um lucro, o lucro é simbólico. Então ela não tem essa margem de competitividade. Oferece serviços a quem? Caros, e automaticamente eu não consigo acompanhar o nível de aperfeiçoamento tecnológico em alguns ramos. Beleza, vamos nos prender esse primeiro argumento. Existe o segundo, eu vou usar uma expressão: imposto da privatização no déficit orçamentário. É como se disséssemos o seguinte: o que significa isso, Esteves? O governo precisa fazer dinheiro para pagar aos seus funcionários públicos. O governo precisa fazer dinheiro para ter condições de pagar seus aposentados. E a arrecadação está caminhando, segundo o discurso do governo, segundo a fala oficial, a passos menos largos do que deveria. A arrecadação é pequena e a demanda da população se eleva. Eu preciso fazer dinheiro, então eu vou privatizar, automaticamente tiro dos ombros do Estado o dever de pagar funcionários públicos, porque eu privatizei, e automaticamente essas empresas privadas vão investir maciçamente em tecnologia, e esse aperfeiçoamento tecnológico vai conferir à população um serviço de qualidade superior, e automaticamente também vou conseguir capital para pagar aos meus aposentados. E esses dois argumentos deram sustentação para que nós tivéssemos, pós-80, 90, essa privatização em larga escala. Existe um consenso? Não. Existe um confronto de ideias ou vertentes muito antagônicas que tentam defender e refutar isso que eu acabei de dizer? Sim. Mas eu estou me balizando e preciso, de forma sempre imparcial e com distanciamento, trazer à tona aquilo que legitimou uma ação. E esse foi o discurso. Está certo? Está errado? Vocês analisam e chegam a posições pautadas em raciocínios encadeados e visões lineares. A análise cabe àqueles que se muniram de argumentos. E vamos prosseguir. E eu vou apresentar a vocês o tópico 4. Tópico esse que nos remete ao processo de abertura econômica do Brasil. Colocar em
parêntese abrupta. Muitos são aqueles teóricos que defendem que estamos aí já num contexto em que, vamos aí, eu vou citar nomes, Collor. Collor pensou o seguinte, Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil, na época que esse processo ganhou maior dimensão. Alegava-se que eu tinha uma limitação à entrada maciça de importados, uma série de impostos, uma série de normas protecionistas resguardavam vários segmentos ou empresariado nacional. Pequenos, médios e grandes empresários que atuavam no Brasil. Então, a população ela tem uma concorrência relativamente limitada diante das regras criadas pelos empresários no Brasil. Eu vou atenuar essas normas que impedem uma concorrência macro, uma concorrência que transponha os limites fronteiriços do meu país, uma concorrência global. E minimizando essas barreiras, eu passei a ter uma entrada maciça de produtos oriundos de várias porções do globo, sobretudo chinesas. Essa concorrência afetou de maneira intensa vários ramos da indústria têxtil, alimentícia e coisas do gênero. Indústrias, por exemplo, que nos remetem aos bens de consumo duráveis, a indústria automobilística, e a gente para analisar situações ou contextos muito peculiares em que os produtos eram confeccionados pautados em normas bem mais flexíveis em outros países e automaticamente esses países poderiam escoar sua produção para o Brasil. Esses benefícios que existiam em outros países não existiam aqui. E com uma isenção total de tributos, esses produtos invadiram o cenário nacional. Aí eu percebo uma caneta oriental chinesa adentrava, que na verdade não era vendida de uma forma nem unitária, pegava um kit, sendo comercializado a R$1, na época em que uma caneta esferográfica produzida no Brasil ficava na faixa de 78, 82 centavos. Aí eu observo uma caneta brasileira e observo uma canetazinha, de repente, oriental, vem com algumas características novas, e a inovação, o diferente às vezes, ganha uma simpatia inicial. Eu posso usar esses mesmos exemplos para a indústria de brinquedos, por exemplo. Eu tenho tradicionais empresas nacionais que ofereciam esses produtos pautadas em normas, legislações trabalhistas, questões tributárias específicas, tinham que oferecer esse produto a um preço X. E elas precisam, da noite para o dia, se deparar com uma concorrência, produtos oriundos de outras áreas, onde as normas que regem patrões e empregados, as normas que regem tributações conferidas aos cofres públicos, quer sejam impostos municipais, estaduais e federais, são distintas. E uma concorrência desigual ocorre, culminando num colapso de vários ramos, a concordata de diferentes segmentos. A falência de múltiplas empresas ocorre no mesmo momento em que o governo quis instigar uma concorrência, tentando favorecer a aquisição de produtos por sua população, no que diz respeito. Se eu instigo uma concorrência e alguém produz um produto aqui e oferece a um preço X, se eu tenho muitos produtos oriundos de várias partes do globo chegando a um preço menor, a indústria nacional vai diminuir sua margem de lucro. E quem ganha com isso é o povo, a população, o cidadão, o consumidor. Mas a gente esqueceu de também conferir aos empresários nacionais benefícios para que eles pudessem concorrer. Eu coloco alguém com duas luvas na mão e eu pego o empresariado nacional e amarro as mãos deles nas costas. E chamo esse empresariado para a luta, para o enfrentamento, para a disputa de mercado. Assim foi a sinopse do nosso processo
de abertura econômica, segundo vários especialistas. Uma concorrência que tinha um propósito nobre ocorrendo sem lapidarmos as arestas, sem criarmos reais possibilidades de uma concorrência saudável. Solapou as bases da empresa privada em inúmeros ramos e automaticamente essa empresa entrou em colapso em vários segmentos. Eu vou apresentar a vocês, eu colocaria um finalzinho do caderno, já estamos caminhando para o final, uma informação, coloquem não como tópico, um asterisco, parcerias, regime de parcerias. Em Minas Gerais, é um modelo que normalmente nós observamos de privatização em países como, por exemplo, a China. Eu ofereço algo à população, mas esse serviço pode ser oferecido com aperfeiçoamento tecnológico. E eu não estou acompanhando esse aperfeiçoamento tecnológico. Então eu vou privatizar, mas é uma privatização parcial. Eu vou transferir para a iniciativa privada até 49% das ações. Se você detém até 49% das ações, empresário da iniciativa privada, ele vai querer que sua empresa dê lucro. Ele investe maciçamente em aperfeiçoamento tecnológico. Mas quem se coloca como acionista majoritário? O Estado. Se é o acionista majoritário, a última palavra é dele. Ah, puxa, eu ofereci um serviço, mas eu elevei os preços cobrados à população. O Estado, observando que os preços passaram a ser abusivos, ele veta o aumento. Se o Estado perceber que a incorporação de tecnologia não está acontecendo no ritmo que deveria, ele pode pressionar. Porque ele continua sendo aquele que dá o veredito, aquele que dá a última palavra. Então esse modelo de privatização, que atende pelo nome de regime de parcerias, é um modelo que tradicionalmente nós observamos em algumas partes do mundo, mas ganha maior corpo e evidência em alguns países onde o Estado ainda procura atuar de maneira muito mais rigorosa e intensa, trazendo para si uma responsabilidade que muitos já delegaram ou transferiram para a iniciativa privada. Então, a empresa se torna mais competitiva, acompanha todo esse aperfeiçoamento tecnológico e não pode trabalhar em cima de margens de lucros que tragam prejuízo à população. É um mecanismo inteligente de você agradar a quem defende o Estado forte e a quem defende a iniciativa privada, atuando e fomentando essa absorção de tecnologia. Gente, vamos ficando por aqui. Mais à frente, atividades surgirão que permitirão um aprofundamento desse bate-papo, mas eu acredito que, em linhas gerais, tivemos a possibilidade de identificar, traçar, falarmos sobre como ocorreu a transferência de um Estado que colocava a mão na massa para o Estado que observa e diz: dessa forma pode, dessa não deveria acontecer. Um Estado que regula e um Estado que investe. Esse Estado que investia, criando, não mais existe em inúmeros ramos. Esse Estado que cria normas para o funcionamento é aquele que ganha corpo e evidência no Brasil, sobretudo pós-80. Beleza? Forte abraço, ficamos por aqui, saudade. Futuro próximo, se Deus quiser, estaremos unidos de forma presencial. Até mais, tchau, tchau.